Bom, e agora, com essa energia maravilhosa, nós chamamos ao palco, para sua exposição, o palestrante de Patrocínio, Minas Gerais, advogado, professor e membro da Sociedade Espírita Casa do Caminho, Simão Pedro de Lima. Bom dia. Eu preferiria continuar sentado ali, ouvindo, assistindo aqui esse belíssimo momento de alegria, de confraternização, com uma escolha musical belíssima, que evoca bons sentimentos em todos nós, mesmo que não entendamos completamente a letra, a musicalidade fala por si. E ela nos une em vibrações de fraternidade, em vibrações de alegria, em vibrações de amorosidade. A música, ela transcende a racionalidade e dá emoção ao cérebro e dá um tom de vida ao coração. Então, muito feliz por poder ter ficado aqui, poder assistir, ouvir, participar desse momento de musicalidade tão intensa. Edith Piaf é uma das cantoras preferidas da minha esposa. La Vie en Rose é também uma das músicas preferidas dela. Então, fiquei tocado e emocionado, porque já faz uma semana que eu não vejo a minha esposa. Vamos conversar um pouquinho. Essa cadeira é só para eu me apoiar, eu não vou me sentar, não. Eu tive um ligeiro probleminha ontem. Eu me senti um verdadeiro saco de batatas, porque eu escorreguei lá no apartamento do hotel e caí, assim, tipicamente um saco de batatas. E eu creio que eu abalei a estrutura térrea lá do prédio. E aqui estou, mineiramente falando, capengando. Então a cadeira veio a propósito aqui para eu me apoiar um pouco. Então vamos conversar, já que eu estou assim meio capenga, não vou demorar, no máximo 3 horas. A primeira parte. E a gente vai conversar um pouco então. Hoje pela manhã a Célia me mandou uma mensagem pelo WhatsApp, falando dos acontecimentos desse evento. E eu a respondi. E quando eu li a mensagem, então eu disse, vamos conversar sobre a mensagem dela, que ela havia me enviado. E quando eu lia, me veio à mente uma fala do apóstolo Paulo, que ele escreve na sua primeira carta aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5, versículo 18, quando ele dizia, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. É uma frase muito interessante, porque Paulo, quando escreve essa carta, ele escreve aos cristãos da Tessalônica, e ele escreve a carta com alegria, porque ele ficou sabendo do grande movimento cristão que acontecia na Tessalônica. E ele via aquele movimento como um movimento crescente. E ele escreve essa carta dizendo justamente isso. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Quando ele diz em tudo, é em tudo. Não é só dar graças nos momentos felizes, alegres. É dar graças. É saber ser grato à vida, ao dom da vida. É saber ser grato
pela existência. Ser grato pelos momentos adversos, ser grato pelos momentos favoráveis. Aquilo que é adverso nos orienta, aquilo que é favorável nos impulsiona. Quaisquer circunstâncias que sejam, nos fazem caminhar, nos fazem ir ao encontro do objetivo, do propósito existencial que todos nós temos: evoluir. Esse é o nosso propósito. O quanto se pode conhecer pessoas em um dia. Essas falas paulinas, elas nos convidam a nos conectar com a vida, com a existência, com as pessoas, com a nossa história de vida. Em tudo dai graças, nos fala Emmanuel, salvo engano, no capítulo 100 do livro Pão Nosso, que ele comenta esse versículo. Ele diz: bom é o calor que transforma, bom é o frio que conserva. Vejamos que Emmanuel traz os aspectos dicotômicos, os aspectos contrários, calor, frio, para nos mostrar que ambos são importantes, ambos são úteis. Bom é o calor que transforma, um calor que transforma o ferro, que funde o ferro e transforma-o em diversos outros objetos. O calor que cozinha um alimento, que assa um pão de queijo. Aliás, hoje eu comi 6 pães de queijo. Haja calor para tudo isso? 9. Confesso. Eles eram pequenininhos. Mas bom é o calor que transforma. Bom é o frio que conserva. Emmanuel está nos dizendo que nós precisamos entender o fluxo da vida, seguir o fluxo da vida e não o refluxo. Entender que há momentos que precisamos do calor, há momentos que precisamos do frio e em nenhum momento precisamos reclamar dele. Agora, por exemplo, a turma de cá reclama do frio. A turma de cá está no sol, reclama do calor. A turma de cá almeja o sol, a turma de cá almeja a sombra. É só trocar de lugar. Se a situação não está boa, ela vai melhorar. Se ela estiver boa, ela vai piorar. Faz parte. São alternâncias. São características naturais da existência de aprendizado e fixação. Aprendizado e fixação. Se a gente fizer a leitura correta, nós perceberemos que, como disse Dona Joana de Ângeles, que nem tudo está bem, mas tudo está certo. Porque está nas próprias naturezas das ações divinas. Então tudo está certo. Aprendi a contentar-me com o que tenho, disse o apóstolo aos Filipenses, não significa nos acomodar. Não significa dizer, é assim e assim ficará. Não. Aprender a contentar com o que temos é saber dar o valor devido às coisas, aos momentos e às pessoas. Aprender a contentar com o que temos é perceber que são ferramentas nas nossas mãos para agirmos com o propósito de crescermos, de nos melhorar. Se ainda não temos, prescindiremos. Se temos, daremos bom uso. Mas se precisar abrir mão, abriremos. Esta é a justa medida. Essa é a verdadeira riqueza que os Espíritos nos falam no Livro dos Espíritos. Rico é aquele que dá bom uso quando tem, prescinde quando não tem e sabe abrir mão quando é necessário.
Isso é aprender a contentar com o que temos. Isso é fazer uma separação entre o necessário e o supérfluo. Lá no Livro dos Espíritos, nós temos, a partir da questão 715, os Espíritos nos falando o que é necessário, o que é supérfluo. O que é necessidade e o que é desejo. Desejo é o que queremos, necessidade é o que precisamos. E nem tudo que queremos nós precisamos. É fácil separar? É fácil diferenciar? Sim. É só entrarmos num supermercado. Tudo que estiver em ponta de gôndola é desejo. Tudo que estiver lá no fundo é necessidade. Pegamos o carrinho, entramos no supermercado. Se começarmos do fundo para frente, nós começaremos das necessidades e, se sobrar espaço, colocamos os desejos. Cereal, proteína, vamos pegando. E se sobrar espaço, vem lá uns bombonzinhos. Mas se entrarmos da ponta da gôndola para o fundo, encheremos o carrinho de desejos e não terá espaço para as necessidades. Os desejos nos chamam. As necessidades nós as buscamos. Mas é preciso saber um e outro. Dizem, e quando perguntado, Platão teria diferenciado desejo de necessidade. Ele teria dito: durma no chão por 30 dias, passe a pão e água. Qualquer coisa além disso é desejo. Necessidade é comer. O que é desejo? Necessidade é dormir. Onde é desejo? E se nós observarmos, o que de certa forma nos tira o norte são os desejos, principalmente os não atendidos, que os espíritos chamam de necessidades fictícias, que nós criamos, que vamos criando. 20 pares de sapatos para 2 pés. Desejos. Um de cada cor. E quando acabam-se as cores, misturamos-las para ficar com cor diferente. Um para cada dia da semana. E quando não temos o desejo, ficamos deslocados, sentimos-nos menores e esquecemos a necessidade. Há um filósofo muito conhecido das crianças, chamado Balu, que é o urso do Mowgli. E ele tem uma música, que obviamente não vou cantá-la, em respeito aos ouvidos de vocês, que ele diz assim: necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais, por isso eu uso e vivo o necessário. Aprendi a contentar-me com o que tenho, disse o apóstolo. Sei viver em penúria, sei viver em abundância, disse o apóstolo. Em tudo, dai graças, disse o apóstolo. É importante então percebermos que esse convite paulino não é uma acomodação, um amoletamento, mas um convite à serenidade. Um convite a estabelecermos os nossos propósitos existenciais e nos dirigirmos a eles. Como uma outra filósofa, salvo engano, Dolly ou Dory. Continue a nadar, dizia ela, lá no Procurando Nemo.
continue a nadar. Ela se esquecia de tudo. Ela era apresentada a um peixinho, minutos depois ela dizia, ó, muito prazer. Minuto depois, ó, muito prazer. Ela nunca se lembrava, mas ela não se esquecia. Continue a nadar. E nós estamos continuando? Ante as adversidades, continuamos a nadar? Ou paramos? Dar graças é perceber que nos oportunizou o Criador essas condições existenciais nas quais estamos, com as pessoas certas, no momento certo, no lugar certo, para fazer a coisa certa. Aí complica um pouco fazer a coisa certa. Mas é possível fazer sim. Se lermos os sinais que a vida nos oferece. A vida, ela não nos dá, a vida nos devolve o que nós damos para ela. A vida tem um efeito devolutivo. Se nós nos disponibilizamos a viver, a vida se abre para ser vivida. Porque a vida ela tem esse caráter de devolução. Tudo que nós quisermos na vida, ofereçamos à vida. E ela nos devolve. Ela nos devolve porque ela é a oportunidade divina. É algo perene que nunca acabará. A vida. Mas não confundamos vida com encarnação. Encarnação é uma etapa da vida. O período, o interregno de tempo entre berço e túmulo, não é a nossa vida. É uma parte dela. Nós só temos uma vida. Ninguém tem mais de uma vida. Nós temos várias encarnações, mas todas elas fazem parte da mesma vida, a minha. Porque se eu tiver mais de uma vida, eu não sou imortal. Se eu tiver mais de uma vida, eu não me construo, porque não serei eu. Mas sendo uma só vida, desde que criado fomos, sempre seremos nós a vivê-la. É o que Kardec nos fala no item 9 do capítulo 7 do livro Céu e Inferno. Quando ele nos fala que as reencarnações são solidárias entre si, porque pertencem ao mesmo Espírito. Ao mesmo Espírito. Então nós temos várias etapas. Ora encarnados, ora desencarnados, ora muito bem encarnados, que é o meu caso, por exemplo. Basta olhar que percebe que eu dou valor à encarnação. E ora não tanto. Isso é vida. Isso não tem fim. E dar graças por isso é reconhecer o Criador em cada um de nós. O Criador que é a perfeição, nos dando a perfectibilidade. Ninguém de nós foi criado imperfeito. Ninguém ainda é perfeito, mas ninguém foi criado imperfeito. Porque Deus é a perfeição, e a perfeição não cria a imperfeição. Seria uma ilogicidade tamanha. Deus nos criou perfectíveis. O que é perfectibilidade? Capacidade de se aperfeiçoar. É o que está na questão 116 do Livro dos Espíritos. Haverá espíritos que permanecerão para sempre nas camadas inferiores da evolução? É a pergunta. E eles respondem, não. Todos evoluirão. É o único determinismo da lei de Deus.
todos evoluiremos. Quando? Bom, aí já são detalhes. Depende de cada um. Mas todos evoluiremos. Porque trazemos em nós o impulso natural da evolução, que é a perfectibilidade derivada da perfeição, que é Deus. Por isso, dar graças. Mas o apóstolo ele foi um pouco mais. Ele disse, em tudo, dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que nós soframos? Ou que nós evoluamos? O que é a vontade de Deus? Se olharmos a questão 614 do Livro dos Espíritos, nós entenderemos essa vontade de Deus. O que temos ali na questão 614, que é a questão que abre o livro terceiro do Livro dos Espíritos, das leis morais. É a questão inaugural do livro terceiro, que vai falar das leis morais. E Kardec abre esse livro terceiro perguntando aos benfeitores, o que se entende por lei natural? Vejamos que ele falava de leis morais. E ele faz uma pergunta das leis naturais. Para aquela época, o que eram as leis naturais? As leis da física. Tanto que chamávamos esse período de fisiocracia, governo pelas leis da natureza. Era o período chamado fisiocrata. A natureza regia toda a vida. E ao perguntar sobre lei natural, abrindo as leis morais, Kardec estava dizendo que as leis morais também seriam naturais e não inventadas. E ao responder, os espíritos disseram que as leis naturais também eram leis morais. Porque eles responderam, quando Kardec perguntou então o que se entende por lei natural, eles responderam, é a lei de Deus. É a lei de Deus. Única e verdadeira para a felicidade do homem, do ser humano. Veja que interessante. O que se entende por lei natural é a lei de Deus. Única e verdadeira para a felicidade do ser humano. E eles acrescentam, ela, a lei natural, ela lhe indica o que deve ou não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Vejam que primor. Qual é a vontade de Deus? A felicidade. Vejam, única e verdadeira para a felicidade do homem, do ser humano. Lá está como homem, na linguagem do século XIX. A lei de Deus só existe para isso, para a felicidade do ser humano. E se olharmos a sequência, a questão seguinte, a 615, nós veremos Kardec perguntando, a lei de Deus é eterna? E eles responderam, eterna e imutável, como o próprio Criador. Se a lei de Deus é eterna e a lei de Deus é para a felicidade é eterna. Se a lei de Deus é imutável e é para a felicidade é imutável. Vejamos que a vontade de Deus é única, felicidade. E na sequência eles disseram, o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. O que significa a palavra infeliz? O que significa o prefixo in, colocado em uma palavra? Negação. O prefixo in não é contrário. Contrário é o prefixo ante.
O prefixo in não é inexistência. Inexistência é o prefixo a. Amoral, ou seja, sem moral, desprovido de moral. Imoral, contrário à moral. Então, se eles colocam infelicidade, o prefixo in é uma negação, o que eles estão dizendo? O homem nega a felicidade quando se afasta da lei de Deus. O homem nega, rejeita a felicidade quando se afasta da lei de Deus. Não é isso que está escrito? E o homem só é infeliz quando dela se afasta. E onde está escrita a lei de Deus? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Se a lei de Deus está na consciência e a lei de Deus é para a felicidade, logo a felicidade está na consciência. Felicidade não é externa, é interna. Externo, ou externos, ou externas, são alegria e tristeza. Felicidade não. Felicidade é uma essência que não tem fim, porque ela é da lei de Deus. Tristeza tem fim, embora tenha uma letra de música que diz que não tenha. Mas tem. Porque tudo que tem o seu contrário desaparece, porque o contrário surge. Seco, molhado, frio, quente. Friamente quente, quentemente frio. Não existe. Alegria e tristeza se alternam. Ninguém fica alegremente triste, tristemente alegre. Embora a letra tem uma letra que diz, cantada pelo Fagner, né? Não sou alegre nem sou triste. Sou poeta, dizia ele. Mas ser alegre e triste não dá. O que significa que a felicidade, utilizamos para a felicidade o verbo ser. E para tristezas e alegrias o verbo estar. Estar é temporalidade, ser é essência. Sou feliz e estou triste. Sou feliz e estou alegre. Porque sou, se a consciência assim me indicar. Posso estar alegre e infeliz, quando minha consciência indica que algo não está bem feito. Estou alegre e sou feliz, quando a consciência diz, está tudo certo. Aqui foi cantada a belíssima letra do Nando Cordel, querido amigo. E lá ele fala da paz. E me lembra uma frase de Emmanuel, que está no capítulo 136 do livro Fonte Viva. Quando ele diz, a paz decorre da quitação da consciência para com a vida. A paz decorre da quitação da consciência para com a vida. Estar em paz é estar com a consciência quite, devidamente quitada. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós cresçamos felizes. Algumas vezes contrapomos a essa ideia, negando a felicidade, mas ela continua existindo. Eu disse que quando há contrário, tem um fim. Então, alegria, qual é o contrário de alegria? Tristeza. Por que que existe a tristeza? Porque acabou a alegria. Por que que existe a alegria? Porque acabou a tristeza. Está triste, tranquilo, vai ficar alegre. Está alegre, ok, vai ficar triste, tudo bem. Mas continua feliz. Felicidade, o contrário, não existe. Existe a negação. Eu nego. Infeliz, mas não é contrário. Então ela não acaba, não tem contrário. E vida. Qual é o contrário de vida?
Morte. Morte é contrário a nascimento. Nascer, morrer. Nascimento, morte. Vida não tem contrário. E nem negação. Em vida, não tem. Se vida não tem contrário, quando que a vida acaba? Nunca. E se vida não tem contrário e por isso não acaba, felicidade não tem contrário, por isso não acaba, a felicidade é a própria tônica da vida. Viver é ser feliz é viver. Muito simples. Não precisamos de engendramentos teológicos e teóricos para isso. Basta o raciocínio puro e simples filosófico. Estamos bem? Ok. Bem como? Consciência quite para com a vida. Essa é a vontade de Deus. E essa vontade impera. Porque Deus é onipotente. Só que o desprendimento divino é tamanho que da onipotência ele abre mão e nos dá o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a demonstração do desprendimento divino. Um ser que tudo pode, deixa a gente escolher. Questão 743 do Livro dos Espíritos. Nos dá o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é que me deixa negar a felicidade ou não, ou senti-la, absorvê-la. Assim a gente entende aquela frase já dita por Dona Joana de Ângeles. Nem tudo está bem, mas tudo está certo. Minha consciência diz que está certo. Essa é a vontade de Deus, que nós muitas vezes negamos. E num processo vitimista, achamos que Deus não nos quer bem. Achamos que Deus faz acepção de pessoas. Achamos que Deus, para uns, Ele dá a graça e para outros a perdição. Onde é que fica a equidade de Deus, a equanimidade das leis de Deus? A graça é para todos. Como dizia o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, a graça é para todos. A graça é a vida que cada um vai construindo. E não Deus escolhendo A, escolhendo B. Deus não faz testes. Deus não prova as pessoas. E por que podemos dizer isso? Porque se Deus fizer teste, de duas uma, ou Ele não seria Deus, ou Ele não seria onisciente. Mas se Ele não for onisciente, Ele também não será Deus. Por que eu digo isso? Deus sabe tudo o que vai acontecer, correto? Se Ele sabe o que vai acontecer, Ele sabe o resultado do teste. Por que Ele então me testaria? E com um detalhe, Ele sabe o resultado, sabe que eu errarei, pode proibir, não proíbe e depois me pune. Veja se isso é lógica divina. Deus é onisciente, sabe tudo, sabe que vou errar. Deus é onipotente, pode tudo, inclusive evitar que eu erre. Mas deixa eu errar, sabendo que eu errarei, e depois me pune, porque eu errei. Onde há eco para uma lógica dessa? Se não, na cabeça das pessoas. A justiça de Deus é boa, a bondade de Deus é justa. Então Deus não quer sofrimento e não quer testar, Deus está me testando. Então que teste os outros também. Então Deus não faz testes. Provas são as circunstâncias da nossa natureza existencial, pelas quais passamos todos nós. Consequenciais, todas elas, não causais, todas são consequenciais.
Deus não fica escolhendo, esse é o texto, esse não, esse é o texto, esse não. Porque senão ele não seria soberanamente justo e bom. Vejamos como Jesus falava de Deus, a começar pela forma com a qual a ele se referia. Enquanto todos chamavam-no por El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso, ele o chamava por Abá, papai. Abá não é pai, paizinho, papai. Abba Shan Kulan, dizia ele, o papai todo amoroso. Abba Shan Kulan. Ele já se referia a esse Deus amoroso. E aí, mais ainda, ele provoca as pessoas, ou provocou, continua provocando, dizendo: quem de vós, se vossos filhos vos pedirdes um pão, dará uma pedra? Quem de vós, se vossos filhos vos pedirdes um peixe, dará uma serpente? Se vós, que sois homens maus, fazem boas coisas aos vossos filhos, quanto mais não fará Deus, sendo Ele todo bondade. E achamos que a vontade de Deus é que soframos. A vontade de Deus é que vivamos, pura e simplesmente. Nos criou e disse-nos ao pé do ouvido: viva, ponto. A partir daí, nós construímos nossa existência, com todo o amparo das leis de Deus. Como bem disseram dois filósofos contemporâneos, que escreveram um tratado existencial, que eu sempre digo que se tivesse sido escrito esse tratado filosófico lá nos anos 10, o existencialismo sartreano seria diferente. Jean-Paul Sartre teria repensado suas falas. Quando esses dois filósofos contemporâneos, chamados Almir Sater e Renato Teixeira, escreveram um tratado existencial chamado Tocando em Frente. E lá eles disseram: cada um de nós compõe a sua própria história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz, o dom de ser feliz. Felicidade é interior. E eles disseram isso. Disseram-nos a importância de convivermos, de trocarmos experiências. Disseram-nos sobre a importância do aprendizado mútuo e recíproco. Quando eles disseram: como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Quando dizemos estrada eu vou, são as pessoas com as quais eu aprendo. Elas são as estradas pelas quais caminho. Mas quando digo estrada eu sou, são as pessoas que aprendem comigo, caminham na minha estrada. Ora caminhamos numa estrada por 10 minutos. Ora as pessoas caminham na nossa estrada. Vejam que alternância. Veja a lei de sociedade que nós nos construímos em conjunto. Essa é a vontade de Deus, que nos construamos. Dizem eles lá, na letra do tratado existencial, penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. O que é compreender a marcha? Hoje os carros são automáticos, mas o que é uma marcha num carro? Que o carro conversa com o motorista, pedindo marcha, alguns implorando.
Usamos a marcha longévola quando queremos velocidade. Usamos a marcha de torque quando queremos força. Não é isso? Se nós compreendermos as marchas, dirigir é só um detalhe. O que é compreender a marcha? Compreender a dinâmica da vida. Como a vida funciona. Se entendermos a dinâmica da vida, é mais fácil levar uma boiada do que tocar a vida. Veja o trocadilho que eles fazem nos verbos. Levando a boiada, eu vou tocando os dias. Boiada toca, dia leva, e ele muda. Eles mudam e colocam levar a boiada e tocar os dias. Porque compreendendo a marcha, é só viver. É muito simples. E qual dinâmica da vida nós temos? Se não a imortalidade? Se não nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, não é isso que está escrito no Dolmen? Lá do túmulo de Kardec, no Dolmen de Kardec? Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre? Ou progredir sem cessar? Essa é a dinâmica da vida. Se nós entendemos essa dinâmica, é só correr para o abraço. Mas nós não queremos entender essa dinâmica. E eles disseram isso, aprenda a marcha. Porque aí sim, dá para ir tocando os dias, tranquilamente. Mostram-nos eles, ali num jogo de palavras do refrão, as confusões da nossa existência. As confusões que fazemos em interpretar os acontecimentos, quando eles dizem lá, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Palavras homônimas, homófonas, que geram confusão. Mãe amanhã. Para nós talvez seja mais simples, mas imagina o estrangeiro. Mãe amanhã. O que eles estão fazendo nesse refrão, se não dizendo, interprete bem os sinais da vida. Não confunda manha com manhã, não confunda massa com maçã. O que se chama? Discernimento. Se nós tivermos discernimento, as escolhas serão bem feitas. Esse jogo, esse refrão não é uma brincadeira de palavras, é altamente filosófico. Que é preciso distinguir manha de manhã e saborear, entendendo o sabor da massa e o da maçã. Ou seja, distinguir os acontecimentos. Os painéis da nossa existência estão claros. Bem, mal, certo, errado, conveniente, não conveniente, isso é claro. Nós só precisamos do discernimento. É o refrão da música. Eu estou indo de trás para frente na música. Não estava na pauta. E lá no início, eles explicam por quê. Por quê? Por que aprender? Por que e para que aprender? Quando eles dizem, ando devagar. Faltam 5 minutos. Eu acho ótimo, fica vermelhinho. Ando devagar. E ele explica por quê. Ando devagar, porque eu já tive pressa. Tem um ditado nosso, mineiro, que diz que o homem nasce, cresce, corre, corre, fica velho e morre. Ele não sente a vida. Ando devagar, porque eu já tive pressa e não resolveu nada. E leva esse sorriso, porque, quase vai o segundo, porque eu já chorei demais. Chorar não resolveu, então vou sorrir. Chico dizia que se quisermos atingir um resultado que nunca atingimos, precisamos fazer algo que nunca fizemos.
Atitudes iguais, resultados iguais. Ai, meu Deus. Vamos lá. Ela está dizendo aqui, conta a história dos pescadores. Atitudes iguais, resultados iguais. De fato, dizem que 2 homens, 2 pescadores, foram ao Amazonas para pescar. Fretaram um avião e foram. Chegaram, pescaram, cada um deles pescou um peixe de 60 quilos e vieram. Não é história de pescador, é história de 2 pescadores. Cada um deles pegou um peixe de 60 quilos e vieram para o avião. E o piloto olhou e disse, não dá para levar os 2 peixes. Só dá para levar um, a carga máxima são 60 quilos, mais vocês, 2 peixes não. E um pescador disse, eu não deixo o meu para trás. O outro disse, eu também não deixo. Eu não levo metade, eu também não levo metade. E um pescador disse para o piloto, mas piloto, o ano passado nós viemos pescar nesse mesmo rio, num avião igual a esse, pegamos 2 peixes iguais a esses e levamos. O piloto disse, 2 peixes iguais a esses? Num avião igual a esse? E levaram? Sim. Então coloquem os peixes. Já que o ano passado, num avião igual a esse, com 2 peixes iguais a esses foram levados, vamos colocá-los. E sim, foram colocados. Então logo o avião levanta voo, cai. E levanta lá no chão, lá um dos pescadores e diz para o outro, compadre, o senhor não há de ver que nós caímos no mesmo lugar do ano passado? Atitudes iguais, resultados iguais. É preciso, então, rever a atitude. Rever atitudes para rever resultados. Se até agora a nossa vida não parece boa, mudemos as nossas atitudes, para que os resultados comecem a mudar. É importante, volto a dizer, esses recados que a vida nos dá, como na passagem de Bartimeu, em que Jesus para, mas não vai até Bartimeu. Jesus para e manda chamar Bartimeu. E as pessoas chegam para Bartimeu e diz, tem de bom ânimo, ele te chama. A vida, ela só nos manda recado. Ela não vem ao nosso encontro. Ela deixa o recado. Mas precisamos ter bom ânimo para entender que a vida chama. Chama para ser vivida. Chama para ser efetivamente vivida e pensada. Não há nada mais belo do que a vida que nós temos. Por um motivo só. É a única que eu posso vivê-la. A de vocês eu não posso viver. A melhor vida do mundo é a minha. É a de vocês. É a individualidade que cada um vai viver. Só por isso ela já é a melhor. Feita sob medida. Encerrando. O menos 5 minutos, que agora já tem. Há uma historieta, que eu já contei várias vezes, que eu não sei se o fato aconteceu, mas que ela é verdadeira, é. Eu acho que o fato não tem acontecido, mas ela é verdadeira. Dizem que havia um homem que queria vender um sítio. E ele andando pela rua encontrou com um amigo, um poeta, e disse a ele, poeta, eu quero vender meu sítio, que o senhor conhece tão bem. O senhor poderia redigir um anúncio para o jornal? O poeta pegou um papel, um lápis, e escreveu, vende-se encantadora propriedade, onde no extenso arvoredo cantam os pássaros ao amanhecer. É cortada por marejantes e cristalinas águas de um belo ribeirão, e a casa nela existente
é banhada pelo sol nascente e oferece as sombras tranquilas das tardes na varanda. Passado um tempo, o poeta se encontra com o homem e pergunta a ele: e aí, vendeu o sítio? Ele disse: nem pensei mais nisso. Depois que eu li o anúncio, é que eu vi a maravilha que eu tinha. Não esperemos ninguém anunciar a nossa vida para dizer o quão bela ela é. Não deixemos outras pessoas dizerem o quão bela é a nossa vida. Valorizemo-la, porque nós é que estamos nela. A vida em abundância, como Cristo foi nos dizer. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Agradeço a paciência de vocês, a cordialidade, o carinho. E como bom mineiro, eu sempre agradeço assim: Deus lhes pague.